Ok. Queridas, hoje nós temos nosso estudo, a orientação que recebemos hoje da IBA Viva foi para falarmos um pouco, reforçarmos a importância do pequeno grupo. Eu não vou me ater muito, mas o pequeno grupo na IBA Viva, ele é uma parte importante da nossa igreja, e ele tem vários objetivos, né? De acolhimento, um objetivo de serviço, de comunhão, de aprendizado, de ensino, de oração. Tudo isso faz parte do pequeno grupo. É através do pequeno grupo que nós trazemos novas pessoas, amigos, pessoas que às vezes não iriam à igreja, mas vêm no pequeno grupo. É no pequeno grupo onde nós cuidamos uns dos outros, é no pequeno grupo onde nós podemos saber das necessidades de cada um, de podermos orar, de se está precisando de uma cesta básica, se tem alguém precisando de emprego, né? Então, é no pequeno grupo que a gente ajuda umas às outras, e é no pequeno grupo que nós também podemos crescer espiritualmente e esclarecer nossas dúvidas, já que quando tem culto, a gente não consegue interromper o pastor, né? Vontade a gente tem de interromper o pastor e fazer uma pergunta, né? Mas é no pequeno grupo que nós conseguimos fazer isso e conseguimos crescer espiritualmente, né? Eu comecei meu primeiro grupo em 1991, tinha parado de trabalhar, tinha um filho com 1 aninho, e aí eu vi aquelas mães no parquinho, né, no playground, e eu pensava assim, puxa, eu podia estudar a Bíblia com essas mulheres, né? E aí Deus permitiu que isso acontecesse, e aí eu comecei um pequeno grupo. Logo no mês seguinte eu engravidei do André, e eu ia para o pequeno grupo com aquele barrigão, ia a pé, até a casa da pessoa onde era o grupo, um sol de matar, eu lembro aquela barriga. E esse grupo foi crescendo. A semana que vem nós vamos ter uma festa de 30 anos desse pequeno grupo. 30 anos. Quando eu saí de São Paulo, ficou com uma outra pessoa e ela continuou. É um lugar onde muitas pessoas se convertem, muitas pessoas conhecem a Jesus, e é muito importante para a gente estar fazendo parte de um grupo, né? Mas hoje eu queria compartilhar com vocês. Há um tempo atrás eu li um livro que eu falei bastante para vocês aqui, chamado O que Aprendi com as Videiras, O Caminho para uma Vida Frutífera, da Beth Moore. E eu fiquei simplesmente encantada. Vocês sabem que eu viajei esse ano lá para ver meu filho, e na viagem eu levei esse livro e eu pude... com calma, longe de casa, do serviço da casa, ler, e me apaixonei pelo tema, e vale a pena ler, se um dia vocês puderem, vale a pena. E eu fiz aqui um resumo de tudo que eu anotei, porque, na verdade, nós vamos passear pelo Velho e pelo Novo Testamento. E eu queria ler com vocês um texto que está em Isaías 5, que fala assim: agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Arou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? É um texto bem interessante. E quando nós vamos, assim,
lendo a palavra de Deus e nos aprofundando no assunto, nós vamos ver que Deus sempre gostou de mexer com a terra. Ele sempre pôs a mão na terra. Quando nós lemos lá em Gênesis, ele fala que ele criou todas as... Quer ver? Fala assim: produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. Depois, no capítulo 2, ele fala: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. É muito interessante que Deus, ele poderia ter terceirizado isso, mas ele mesmo pôs a mão na terra. Para muitos de nós, às vezes, o solo, a terra, parece uma coisa suja, né? Mas para Deus era a obra-prima dele. Ele podia pôr ali a mão, ele podia daquilo, ele formar todas as coisas, e foi assim que ele fez. Ele formou o homem da terra. E é muito interessante que tanto a palavra homem como a palavra humilde têm a mesma raiz. E Deus, na sua sabedoria, colocou o homem, tirando ele do solo, e se abaixou ali, soprou na narina do homem, para que o homem tivesse vida. E ele criou a gravidade no universo, para que o homem estivesse sempre preso ao solo, à humildade. Toda a Bíblia fala sobre plantar, arrancar, replantar, cultivar, cuidar, frutos. A videira se fala desde Gênesis até o Apocalipse. Acho que era a fruta predileta do Senhor. E Deus um dia escolhe um povo para ele, em Abraão. Ele escolhe Abraão para ser um povo seu. E aqui em Isaías está cantando, ele faz uma canção. Isaías era um profeta para o povo de Judá e para o povo de Jerusalém. E já que o povo não estava ouvindo ele, então ele fez uma canção e ele começou a cantar e a falar: agora cantarei para vocês a canção do meu amado e da sua vinha. Porque Deus tinha escolhido em Israel um povo para ele. Ele era o agricultor, ele tinha escolhido, o texto fala que ele escolheu cada uma das mudas da vide para fazer parte do seu vinhedo. Ele cuidou da terra, ele arou aquela terra. No caso do povo de Israel, essa terra fertilíssima, esse outeiro fertilíssimo, era a terra de Canaã. Terra que tinha frutos bons, que tinha mel, que tinha tudo de bom. Quando os espias foram lá ver a terra, os espias no vale de Seol, de Escol, Seol, eles, Seol, né? Vale de Seol, Seol significa cacho. E quando eles foram lá, os cachos de uva eram tão grandes que eles trouxeram em 2 pessoas o cacho de uva. Era uma terra fertilíssima. Deus, como agricultor, ele tinha preparado tudo para o povo de Israel. Ele foi, ele afofou a terra, ele tirou as pedras maiores. É necessário que para uma videira crescer e frutificar, ela precisa ter pedras na terra, ela precisa ter um pouco de calcário, porque sem pedras ela não pode se desenvolver e não tem frutos bons. E então ele vai ali e ele tira as pedras grandes, e as pedras grandes ele fez muros para cercar o vinhedo. Com as pedras grandes ele construiu uma torre para ele vigiar o vinhedo. E ele, com tudo isso, ele vai cuidando do seu povo. Mas chega um tempo que ele fala assim: que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito?
E como esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Ele fala nesse texto aqui que o povo de Israel tinha tido um agricultor que tinha feito tudo por eles. Mas aquilo que eles tinham que fazer, eles não fizeram, que foi frutificar. O que uma vinha serve? Para que uma vinha serve? Para frutificar, para dar frutos, e ela serve também para colocar no fogo, só para isso. A videira não é uma planta bonita, a videira não serve para talhar madeira, a videira não serve para fazer um estilingue, a madeira só serve para ser queimada ou serve para dar frutos. E foi para isso que Deus escolheu aquele povo e chamou eles da minha videira. Israel era a videira de Deus. Mas ele chega num ponto que ele fala assim, que mais que eu podia ter feito? Que mais eu podia fazer por vocês? Que mais que eu podia para que vocês dessem bons frutos? Tem um versículo em Salmos que fala assim, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E há muitos textos que falam ali de Israel, em outros textos da palavra de Deus que fala, Salmo 80, versículo 8, fala assim, trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantastes, depuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Outro texto diz, ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinha, protege o que tua mão direita plantou, restaura-nos, Senhor. Jeremias 2:21, eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada como de uma vide brava? Deus tinha escolhido um povo para si. Deus deu o melhor para esse povo. Deus deu uma terra prometida. Deus cuidou desse povo e fala que ele podava aquela vinha, ele tirava as muitas folhas. E aqui a gente vê, então, Isaías cantando essa canção e falando disso. Deus fez o melhor por Israel, mas Israel não correspondeu àquilo que Deus tinha feito. Israel foi rebelde, Israel não andou nos caminhos do Senhor, Israel olhou para outros ídolos e andou distante de Deus. Tem um texto que fala que eles... Israel era como videira viçosa, cobria-se de frutos. Quanto mais produzia, mais altares construía. Quanto mais sua terra prosperava, mais enfeitava suas colunas sagradas e cheias de deuses. Israel estava distante de Deus. E se tem uma coisa que Deus gosta, é de ver as coisas crescerem. Deus gosta de ver as coisas crescerem. Deus quer ver esse crescimento, ele queria ver esse crescimento no povo de Israel. E ele quer ver isso em nós. E aí nós agora vamos lá para João, capítulo 15. Nós vemos lá que o capítulo de 1 a 12, Jesus fala sobre... João escreve contando o ministério de Jesus, que foram 3 anos de ministério. Depois do capítulo 12, são os últimos 3 dias de vida de Jesus. E Jesus, então, vai ali com os discípulos, lava os pés dos discípulos, tem uma refeição com eles, avisa Pedro que ele vai trair o Senhor, vai negar o Senhor. Ele fala quem vai ser o traidor. Ele fala, olha, não fiquem tristes, porque eu vou preparar lugar para vocês. E
Não sei, mas parece aqui que Jesus, de repente, está andando, saindo do cenáculo para ir para o Getsêmani, andando com os seus discípulos. Talvez ele tenha sentido o cheiro de alguma fogueira, talvez ele tenha passado por uma videira, por uma plantação de uva, mas do nada ele vira para os discípulos e fala: eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. De repente, Jesus, então, faz sua 7ª afirmação no livro de João, porque é no livro de João que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, eu sou a luz do mundo, eu sou a água viva. E ele, então, fala: eu sou a videira, não é mais Israel. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. Nós fomos enxertadas em Cristo. Todas nós que temos uma experiência de salvação, fomos enxertadas em Cristo. E o texto fala aqui que todo ramo que estando em mim não der fruto. Ele fala aqui de 4 tipos de fruto: aquele que não dá fruto, aquele que dá fruto, aquele que dá mais fruto e aquele que dá muito fruto. Esse primeiro texto, ele fala assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. A gente já ouviu muita pregação falando que aquele ramo que está em Jesus e não dá fruto, ele o corta. Mas se nós estamos em Jesus, nós somos de Jesus e ele não vai nos cortar. Então, uma das interpretações que tem para esse texto é que essa palavra cortar, ela tem uma raiz que fala sobre levantar. Todo ramo que não der fruto, ele o corta. Todo ramo que não der fruto, ele o levanta. Por quê? Porque existem ramos na videira que às vezes resolvem crescer para o outro lado. Não cresce para o lado que está todo mundo crescendo. Ele resolve crescer para o chão e às vezes acaba se arrastando no pó e chove, vem lama, ele fica afundado na lama. E assim é aqueles que estão em Cristo, mas muitas vezes estão no pecado, estão enlameados no pecado, estão no pó, estão crescendo distantes do restante, estão crescendo num sentido oposto. E o que a palavra de Deus diz é que Deus, ele não desiste de ninguém. E ele vai lá, ele pega esse ramo, ele tira esse ramo da lama, ele pega esse ramo e ele amarra junto com os outros ramos, para que juntos eles possam crescer juntos. O agricultor, ele é cheio de amor. O agricultor, ele é cheio de cuidado. Ele não põe no lixo um ramo que está nele. Se nós estamos nele, nós estaremos para sempre nele. Se nós estamos nele, recebendo do Espírito Santo de Deus a seiva, que nos dá a vida, que nos ajuda a frutificar, ele não vai, mesmo que a gente esteja crescendo para o lado errado, tentando uma vida independente da comunidade, uma vida independente da comunhão com os irmãos. Há um outro texto que fala aqui, continuando: e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda.
O agricultor, ele precisa podar a videira. Por quê? Porque a videira, ela costuma dar muitas folhas. Quando ela começa a crescer, ela se enche de folhas. Mas as folhas cobrem os frutos. E é necessário que se corte, que faça-se uma poda e que tire um pouco dessas folhas. Assim somos nós, às vezes estamos muito vistosas, muito cheias de nós mesmas, muito cheia de papo furado, né? E a gente precisa que o Senhor venha e nos discipline, venha e nos limpe, venha e nos corrija. Há um texto que fala lá em Hebreus 12, 5, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não menospreze a correção do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? A disciplina não é agradável à primeira vista, mas depois produz fruto de justiça. Deus cuida de nós, Deus cuida, às vezes a correção vem através de uma repreensão. Todas as vezes que nós ouvimos a pregação da palavra de Deus, Deus está nos disciplinando, Ele está nos corrigindo. Toda a escritura é inspirada por Deus, fala lá em Timóteo, e útil para correção, para repreensão, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, toda vez que nós participamos de uma reunião, de um culto, de uma pregação, que lemos um devocional, que ouvimos um devocional, Deus está falando conosco. Ele está nos corrigindo. Ele está nos tratando. Então, ele precisa tirar essas folhas verdes que estão impedindo que o fruto apareça, porque o fruto precisa tomar sol. E ele fala no texto, não desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama. Deus muitas vezes nos trata para que nós possamos dar mais fruto ainda, porque o texto aqui está falando, e aquele que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Então, às vezes a gente acha, puxa vida, Ana Márcia lê tanto a Bíblia, Ana Márcia fala tanto da Bíblia, isso está acontecendo na vida dela? Porque Deus está tratando, Deus está limpando, para que eu produza mais fruto ainda. Não significa que nós não vamos passar por lutas. Mas o nosso querido agricultor está cuidando de nós. Nós estamos na mão dele. Nós estamos enxertadas em Jesus. Nós temos o nosso nome arrolado na lista, lá no livro da vida. E aí ele fala aqui. Ele fala do quarto grupo, que é aquele grupo, no versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Permanecer nele, estar nele, andar com ele, ficar nele, receber dele, todos os dias, como o ar que a gente precisa para respirar. Nós precisamos dele e precisamos permanecer nele, sempre juntos dele. E quando ele fala aqui de fruto, que tipo de fruto é esse? É o fruto de caráter. É o fruto de caráter. Quem somos nós? O fruto do Espírito tem transparecido através de nós. Há amor, a bondade, a fidelidade, a mansidão, tem domínio próprio. Tem a ver com o fruto de caráter, de vida reta, de vida íntegra, de vida em que as pessoas podem olhar e se espelhar.
que nós possamos dizer como Paulo falava, sede meus imitadores. Eu, quando leio esse texto, eu falo assim, ai, como Paulo era peitudo para falar isso, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Frutos de caráter, mas também são frutos para o reino. Quantas pessoas nós temos levado a Jesus? Quantas pessoas temos falado do amor de Deus? Quantas pessoas têm sido influenciadas pelo nosso conhecimento da palavra de Deus? Quanto que da presença de Deus eu estou levando para dentro da minha família, aqueles que não conhecem a Jesus? Quanto de Cristo as pessoas estão vendo no meu rosto, nos meus olhos? Esses são frutos que aquele que permanece nele, aquele que está fincado ali na videira, aquele que está sendo conduzido pelo agricultor, são frutos que nós podemos dar. E é muito interessante porque toda videira é necessário colocar estacas ou colocar fios, né? Lá na igreja tem uma videira, eles colocaram fios, né, de arame e ali a videira vai enramando. As estacas na nossa vida para conduzir o nosso crescimento é a cruz de Cristo. A estaca que conduz o nosso crescimento é a cruz de Cristo. E o que nós aprendemos com a cruz de Cristo? Vida que é doada, vida que é humilde, vida que derramou amor. Tudo isso a gente precisa deixar que fique permeado na minha vida, conforme eu vou me crescendo, conforme eu vou crescendo e me desenvolvendo. A cruz de Cristo são as estacas que nos sustentam para que a gente cresça e dê muito fruto. Outra coisa que é muito interessante, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Então, aquele galho, aquele galinho, aquele ramo que não foi enxertado em Cristo, ele é jogado fora. Já vai acabar o tempo? E eu vou correr aqui. E aí ele fala assim, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, vos será feito. É muito interessante que aquele ramo que está enxertado em Cristo, na videira verdadeira, que recebe a seiva, que é o Espírito Santo, que nos dá vida, que nos dá intimidade com Deus. Quando permanecemos nele, pode pedir o que você quiser, que vai ser concedido. Então, símbolo daquele que anda ligado a Cristo é uma vida vitoriosa em oração. Aquele que está enxertado em Cristo, que permanece nele, que se submete à poda que ele faz na nossa vida, que se submete às correções que ele faz na nossa vida com humildade, esse é aquele que tem uma vida vitoriosa de oração. O grande erro de Israel foi que eles não deram glórias a Deus. E o texto aqui de João fala assim, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Então, nós fomos ligados, nós fomos chamados de videira, junto com Cristo. Somos ramos dele. Para darmos frutos, mas um fruto que glorifique a Deus. Um fruto que glorifique a Deus. É isso que Deus quer. Deus, quando olha para nós, ele fala, eu quero ver o crescimento dessa pessoa. Porque tudo que ele faz, tudo que ele põe a mão, tudo que ele cria, ele quer que isso cresça.
Ele quer ver crescimento na nossa vida. Nós estamos terminando um ano, né? 2 anos de pandemia, só Deus sabe o que nos espera, porque a Europa está numa situação terrível, né? Mas é tempo de nós avaliarmos o que é que foi esse ano. Eu frutifiquei esse ano, eu me deixei ser podada, eu deixei que o Senhor cortasse algumas partezinhas para limpar, eu fui paciente para esperar essa poda e ver o fruto florescer. É isso que ele faz na nossa vida. Ele quer que nós permaneçamos nele. Ele quer que a gente tenha uma vida vitoriosa de oração. Ele está dando o segredo aqui, permaneçam em mim, eu permanecerei em vós. Se você ficar comigo, eu fico com você. Se você anda comigo, eu ando com você. Se você for a algum lugar comigo, eu vou com você. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. E aí o versículo 16, ele fala, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Eu vos escolhi. Então, Mercedes, você foi escolhida para estar enxertada na videira que é Cristo. Cris, você foi escolhida para estar enxertada na videira que é Cristo. Irmã, você foi escolhida para ser enxertada em Cristo, para permanecer na videira e dar muitos frutos. Dirce, você foi enxertada na videira. Cabe a gente ficar enxertado com ele, não se distanciar, não sair de longe dele. De longe dele. Então, Brits, você foi enxertado. Amém. Eu creio. Poxa, em mim. Mônica, você foi enxertada. Você foi E tem dado muito fruto, passou por muita poda. Você também, né? Foi enxertada. É. Você dá muitos frutos. E eu olho aqui, eu vejo cada uma de vocês aqui. Isabel, você foi enxertada na videira que é Cristo. Permaneça dando fruto. Cida, você foi enxertada na videira que é Cristo. Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. E Ele quer que você permaneça para dar muito fruto. Deia. Você foi enxertado. Você foi enxertada na videira. Nada vai te arrancar de lá. Para que você dê muito fruto. Elzira, linda. Cadê Elzira? Não, Elzira. Elzira, você foi enxertada na videira para dar muito fruto. Zita, querida, você está ouvindo essa palavra pela segunda vez, e eu quero te falar que você está enxertada na videira e que a seiva do Espírito Santo de Deus está fluindo sobre a sua vida, minha querida, para que você dê muito fruto. Tem mais alguém aqui que eu não vi? Mariane, você foi enxertada na videira, Mariane,
em Cristo Jesus, para permanecer nele e dar muito fruto. Neuza, querida, você foi enxertada na videira verdadeira, que é Cristo. O agricultor tem cuidado muito bem de você, viu, Neuza? E ele quer que você permaneça e dê muito fruto. Deixa eu ver se eu falei todas. Isabel, Zita, Mariane, Deia, Neuza, todas. E Elzira. É isso, meninas. E tudo isso é para a glória de Deus, viu? Tudo isso é para a glória de Deus. Quando você está em Cristo, o Pai é glorificado. Quando você está em Cristo, você dá muito fruto. Quando você está em Cristo, você se torna discípula de Jesus. E nisso é glorificado o nosso Pai, em que vocês deem muito fruto. Então, bora frutificar e aceitar a poda do Senhor na nossa vida com humildade, para que nós possamos dar mais fruto ainda. Muitas de nós têm dado fruto, mas Ele quer que a gente dê mais fruto ainda. E nós vamos dar mais fruto ainda se deixarmos a palavra dele permanecer em nós, para que nós possamos glorificá-lo com a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa integridade, com a nossa maneira de ser e de viver, tá bom? Meninas, vai já cair aqui, viu? Tem 9 minutos? Não, tem 57 segundos. Já vai cair. Beijo para todas elas. As meninas aqui estão mandando beijo para vocês. Beijo, meninas. Deus abençoe. Beijo, beijo. Beijo para vocês. Amém. Ana, sabe o que eu vejo assim?